Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no nosso canal Faz Crochê. Eu sou a Jana, para quem ainda não me conhece e tá chegando aqui agora. E na videoaula de hoje eu vou ensinar para vocês essa bolsa maravilhosa de crochê, super fácil, prática de fazer. Vou mostrar todo o passo a passo da bolsa Margot. Ela é super estilosa, eu fiz ela em duas cores, mas você pode fazer de uma única cor. E o mais bacana desse modelo é que você pode usar dos dois lados. Ela é muito prática, ela é feita em peça inteira, igual vocês estão vendo aí no vídeo. E ela é um estilo parecido com a bolsa Carmen, que é outro modelo que eu já ensinei aqui no canal. Também vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Então, se você já gostou desse modelo, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você achou. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrita, porque dessa forma você contribui com o meu trabalho. E se quiser contribuir ainda mais, tem o botão aqui abaixo para você se tornar membro aqui desse canal. Então, bora começar a nossa videoaula de hoje. E para fazer a bolsa Margot, eu vou precisar de aproximadamente 550 gramas de fio náutico de polipropileno de 3 milímetros. Eu vou usar duas cores, mas você pode usar apenas uma cor. Duas alças trapézio de acrílico, agulha 4,5, uma agulha de tapeceiro, um botão de imã de 18 milímetros, tesoura, fita métrica, fio de nylon para costura 0,30 e uma agulha de costura normal. E para dar início à bolsa Margot, comece fazendo esse nó inicial e a partir dele eu vou fazer um total de 26 correntes. E caso você queira uma bolsa maior, é só começar aumentando a quantidade de correntes iniciais. Pronto, chegamos no final da corrente. Agora eu vou tirar a medida. Essa corrente inicial vai ficar com 20 centímetros. Agora a gente vai trabalhar nessa corrente. Então, essa é a parte da frente da corrente e essa é a parte de trás. A gente vai trabalhar nessas alcinhas que ficam atrás da corrente. Pula a primeira alcinha, vai na segunda e começa fazendo um ponto baixo. E a gente vai trabalhar um ponto baixo em cada uma dessas alcinhas que ficam atrás na corrente, totalizando 25 pontos baixos. Pronto, terminei os 25 pontos baixos. Chegando no final, a gente sempre faz essa corrente. E agora a gente vai trabalhar com o ponto baixo dobrado. Então, passa a agulha pelo meio do ponto de base, pegando apenas uma das alcinhas. E a gente vai pegar a alcinha de baixo desse ponto também, igual vocês estão vendo aí no vídeo, ó, dessa forma. Passa a agulha, pegando apenas uma das alcinhas da parte de baixo do ponto. E aí a gente finaliza o ponto baixo. Na sequência, a gente vai trabalhando dessa forma. Vai no segundo ponto de base, passa a agulha pelo meio do ponto, ó, pegando apenas uma das perninhas do ponto, e na parte de baixo desse ponto também. E aí, a gente vai fazendo pontos baixos, fazendo um ponto em cada um desses pontos de base, até chegar no final da carreira. São 25 pontos de base. Pronto, chegando no final da carreira, finaliza o último ponto baixo dobrado. Ela vai ficar assim a peça. Chegando no final, como eu falei antes, sempre faz uma corrente. E agora a gente vai trabalhar desse outro lado, seguindo o mesmo padrão, ó. Passa a agulha pelo meio do ponto de cima e pega também a alcinha do ponto de baixo, ó. Dessa forma, a gente vai trabalhando o ponto baixo dobrado.
e aí vai fazendo um ponto para cada ponto de base, até chegar ao final da carreira. Eu vou adiantar um pouco o vídeo, eu vou fazer 10 carreiras de cada lado, e aí eu vou contar com vocês. Eu acho meio complicado de contar essas carreiras, por isso que eu vou tirar a medida, vou adiantar um pouco o vídeo, e aí quando eu finalizar eu volto para a gente tirar as medidas. Pronto, gente, finalizei. Agora eu vou contar com vocês cada uma das carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Do outro lado também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, são 10 carreiras em cada um dos lados. E agora eu vou tirar a medida para que vocês tenham total certeza do tamanho exato, ó. Então, de largura, esse fundo vai ficar com 18 centímetros. E de altura, 10 centímetros, tá? Então, se baseia seguindo essas medidas. Agora, a gente vai fazer o contorno nessa base, fazer um contorno com pontos baixos. Então, a gente vira a peça, ó. Eu vou passando a agulha por baixo, ó, pegando as duas alcinhas do ponto de cima e uma alcinha do ponto que fica lá atrás, que é para o acabamento ficar mais bonito, ó. Então, passo a agulha como se fosse fazer um ponto baixo, ó, e pego a alcinha que fica lá atrás também. Dessa forma que eu tô mostrando para vocês. E aí a gente vai trabalhando um ponto em cada um desses pontos de base, são 25. E aí a gente vai fazendo só pontos baixos, até chegar ali no final, onde a gente vai fazer o contorno da lateral. Pronto, ó, finalizei essa primeira lateral, agora eu vou começar a segunda. Nessa lateral, a gente também trabalha fazendo pontos baixos. Eu vou fazer um total de 14 pontos nessa lateral. Então, chegando nesse final, eu faço uma corrente. Já começo fazendo ponto baixo no ponto seguinte. Então, se precisar, coloca dois pontos juntos. O importante é que tenha 14 pontos. E é para casar com a quantidade de pontos que a gente vai fazer do outro lado, tá? Essa é a parte mais importante. A quantidade de pontos desse lado tem que ser a mesma que a gente vai fazer lá na outra lateral. Então, pronto, finalizei, ó. Vou contar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok? São 14 pontos na lateral, é a mesma quantidade que a gente vai fazer desse outro lado. Tem que casar exatamente a mesma quantidade. E aí a gente continua na lateral de cima, também fazendo pontos baixos, ó, já pula para o próximo ponto e vai fazendo pontos baixos. Nessa lateral são 25 pontos de base. Finalizei todo o contorno, agora eu vou fazer o acabamento nesse final, então eu corto o fio, puxo essa última laçada, e aí eu vou fazer uma corrente aí nesse final, pra gente fechar essa base. Puxa esse fio, ó, vai
No primeiro ponto, passa a agulha e a gente simula uma correntinha nesse final. Pronto, agora para fazer o acabamento, a gente vai escondendo a ponta desse fio por dentro desses pontos da parte de trás da peça, depois corta e queima. Pronto, com a base da nossa bolsa finalizada, a gente vai começar a fazer o corpo. Então, pega o restante do fio para a gente poder trabalhar no corpo da nossa peça. A gente vai crescer essas laterais. A gente vai trabalhar com 7 pontos em cada lado. Então, aí, começa fazendo esse nó inicial. Na sequência, eu vou fazer 7 correntes. Pronto, finalizadas as 7 correntes, a gente vai contar essa quantidade de pontos da lateral, ó. Tem que ter 14, porque a gente não pode trabalhar em nenhum desses pontos da lateral. Então, contei 14, já vou na parte de cima e vou fazer pontos baixíssimos. Então, aí eu vou fazendo pontos baixíssimos, passando a agulha pelo meio desse ponto de base, até chegar lá no final, lembrando que a quantidade de pontos dessa base é de 25. Então, aí a gente vai contar 25 pontos baixíssimos. Quando finalizar esses 25 pontos baixíssimos, a gente vai continuar a corrente e eu vou fazer 8 correntes no final. Então, comecei a carreira com 7 correntes. Depois dei continuidade fazendo pontos baixíssimos nos 25 pontos de base da parte do fundo da peça. E aí, quando chegar no final, eu dou continuidade fazendo 8 correntes. Pronto, gente, finalizei. Foram 25 pontos baixíssimos. Aí eu conto a lateral para ver se tem 14 pontos. Como eu falei para vocês, a gente não pode trabalhar nesses 14 pontos da lateral. E aí eu continuo fazendo correntes, eu vou fazer 8. Finalizei as 8 correntes, a gente vira e a gente vai trabalhar na parte de trás dessa corrente, nessas alcinhas. Então, a gente pula a primeira alcinha, vai na segunda, começa a fazer ponto baixo. E aí, na sequência, a gente vai trabalhando um ponto baixo em cada uma dessas alcinhas da corrente, até finalizar 7 pontos baixos, que vai ser a mesma quantidade de pontos que a gente vai fazer também lá na outra ponta, tá? Então, nesse início, a gente faz 7 pontos baixos. E no final da carreira, a gente vai repetir esse mesmo processo. A gente vai trabalhar 7 pontos baixos em cada uma das alcinhas que tem lá na outra ponta. Finalizei os 7 pontos baixos. Na sequência, eu continuo também trabalhando ponto baixo. E eu vou fazer ponto baixo até o final da carreira. Então, comecei com 7 pontos baixos, agora eu vou trabalhando nessa parte do meio, são 25, e finalizo com mais 7 pontos baixos lá no final. Então, o total de pontos baixos que a gente vai fazer nessa carreira é de 39 pontos baixos. Então, aí é só dar continuidade até chegar lá no final. E finalizei a primeira carreira, como eu falei para vocês, tem 39 pontos baixos, ó. Em cada uma dessas pontas são 7 pontos, que é a metade de pontos que a gente tem no fundo da bolsa, dessa lateral do fundo, que são 14. Então, a gente trabalhou com 7 de cada lado. E no final da carreira, a gente faz uma corrente, vira a peça e a gente vai continuar fazendo pontos baixos. Só que agora a gente vai passando a agulha pelo meio do ponto de base.
E aí vai fazendo ponto baixo até o final da carreira. Lembrando que são 39 pontos em cada uma dessas carreiras. A gente vai subindo elas, a partir de agora a gente só vai trabalhar com esse ponto baixo, tá? Onde a gente passa a agulha pelo meio do ponto de base. E aí eu vou fazer um total de 30 carreiras seguindo esse mesmo padrão de pontos. Sempre que chega no final da carreira, faz uma corrente, vira a peça e continua seguindo esse mesmo padrão, até completar as 30 carreiras. Pronto, gente, finalizei as 30 carreiras. Agora eu vou tirar a medida dessa peça, ó, ela vai ficar dessa forma. Eu vou tirar a medida da quantidade que a gente aumentou ela, ó. 20 centímetros de altura por 29 centímetros de largura. Então, esse é o tamanho dessa peça. Agora, a gente vai fazer a finalização, que é para a gente começar do outro lado. Ó. Como eu falei para vocês, em cada lado a gente tem 7 pontos ali de base, que é a metade dos 14 pontos da lateral. E a gente vai repetir esse mesmo passo a passo para fazer do outro lado. Como eu vou fazer a minha peça em 2 cores, eu não vou cortar esse fio aqui. Caso você vai fazer de uma única cor, então você corta o fio aqui, nessa parte, e faz o acabamento. Aí eu já vou começar esse outro lado com outra cor. Primeiro eu vou decidir qual vai ser o lado direito, ó. Essa parte vai ser o lado direito. E essa parte vai ser o lado do avesso. Então eu vou começar a trabalhar pelo lado direito, ó, dessa forma que eu tô mostrando para vocês. Eu pego o outro fio, que é da cor Rami, também de 3 milímetros de polipropileno, e dou início fazendo esse nó inicial. Na sequência, eu faço as 7 correntes. O processo é o mesmo que a gente fez do outro lado. Eu começo fazendo essas 7 correntes, depois eu dou continuidade na peça. Pronto, ó. Finalizei as 7 correntes, vou contar a quantidade de pontos da lateral, são 14, como eu falei para vocês anteriormente, a gente não pode trabalhar nesses 14 pontos. Então, fiz a contagem, ó, já vou na parte ali de cima e começo a fazer pontos baixíssimos. São 25 pontos baixíssimos e depois finaliza com 8 correntes. E repete o mesmo padrão que a gente fez do outro lado para subir as carreiras, tá? É o mesmo passo a passo, é só voltar o vídeo e assistir novamente. Pronto, finalizei a segunda parte, ó, eu fiz do mesmo jeito que eu fiz a primeira parte. Nessa segunda parte eu cortei o fio e fiz o acabamento. Na primeira parte eu não tinha cortado o fio, como eu falei para vocês. Então, se você fez ela de uma única cor, você não corta o fio no final, porque a gente vai já usar esse fio para fazer a costura da lateral. E a costura dessa lateral, ela vai ser feita com uma versão do ponto caranguejo. É um ponto bem simples, eu já trabalhei com ele aqui no canal. E a gente vai fazer essa costura pelo lado direito da peça, tá? Não vamos fazer pelo lado do avesso e depois virar a peça. A gente vai fazer diretamente pelo lado direito, ó. Então, essa parte é a parte do avesso, que eu tô mostrando para vocês. Então, a gente fecha a bolsa dessa forma e a gente vai fazer a costura pelo lado direito. É uma costura que vai ficar exposta. Então, aí a gente já vai alinhando as laterais. A gente vai começar a costura dessa parte de cima para baixo. Então, eu puxo um pouco essa laçada final, aí eu viro a peça para o outro lado, ó. Passo a agulha no primeiro ponto e puxo essa laçada. Aí, subo uma corrente. Novamente, eu viro a peça para o lado que eu vou fazer a costura, que é esse lado verde. Pronto, eu vou fazer a costura, ó, nessa parte mais elevada das carreiras, apenas nesses gominhos. Essa parte que eu tô mostrando para vocês é onde eu vou passar a agulha. Então, eu já fiz essa corrente, esse final. Já passo a agulha para fazer a primeira costura, ó, vou passando a agulha de um lado para o outro. Ela vai sair também na mesma direção, ó, do ponto que tá lá atrás. E aí faço um ponto baixíssimo, subo uma corrente. Ponto baixíssimo, subo uma corrente. Esse é o padrão do ponto da costura. É uma variação do ponto caranguejo, ele é bem simples. E aí a gente vai trabalhando, fazendo essa costura, ó, apenas nessas elevações que eu tô mostrando para vocês. Essa é nessa parte que eu vou passar a agulha. Então, eu vou fazendo ponto baixíssimo, subo uma corrente. Ó, vou no próximo, puxo uma laçada, faço um ponto baixíssimo. Subo uma corrente, vou no próximo. E aí, vai seguindo esse padrão até o final dessa carreira.
Pronto, gente, ó, cheguei no final da carreira, fiz toda essa costura da lateral, agora a gente vai costurar o fundo. Então eu puxo essa última laçada, a gente vai virar a peça pra gente poder fazer a costura desse fundo. Faz uma corrente aí no final para deixar mais firme. Pronto, feito isso, eu vou puxar essa última laçada e vou passar toda a peça por dentro dessa última laçada. Eu não quero cortar o fio para fazer o acabamento, então eu vou deixar esse fio inteiro, vou puxar esse fio para a ponta, ó, dessa forma que eu tô mostrando para vocês, e já vou começar a costura aí nessa ponta. Então deixa ele esticadinho o fio, já passa a agulha, ó, de um lado para o outro, a gente vai pegar apenas uma das perninhas desse ponto de base para fazer essa costura da parte de baixo da peça, e aí já puxa esse fio. E a gente vai seguir o mesmo padrão de costura, então começo fazendo esse ponto baixo, na sequência eu faço um ponto baixíssimo, subo uma corrente. E assim sucessivamente, é o mesmo padrão de costura que a gente fez na lateral. Ponto baixíssimo, sobe uma corrente. Aí vai passando a agulha, ó, de um lado para o outro, pegando apenas uma das perninhas de ponto de base, e o fio que a gente tinha esticado ali por ponta, ele vai ficar escondido por baixo desses pontos, igual vocês estão vendo aí no vídeo. Então, vai fazendo, ponto baixíssimo, sobe uma corrente, até a gente finalizar toda essa costura do fundo. Pronto, costura finalizada. Como eu falei para vocês, a costura ela vai ficar pelo lado de fora da peça, ó, então fica dessa forma. Agora a gente vai cortar esse fio para fazer o acabamento. Então corta a ponta do fio, pega essa ponta, passa por dentro dessa última laçada. Depois a gente vai escondendo esse fio pela parte de baixo da peça, escondendo por dentro desses pontos, depois a gente corta e queima a ponta. Agora a gente vai fazer a costura do outro lado. Então a gente vira a peça, lembra de reparar que a posição tem que ficar a mesma, tá? Na mesma direção, para que a costura não fique diferente de um lado e do outro. Então desse lado eu também vou começar pela parte verde e eu vou fazer a costura de cima para baixo. Ó, passa a agulha no primeiro ponto de um lado de outro, puxa o fio, faz uma corrente. Na sequência, a gente vai seguir no mesmo padrão de costura, fazendo um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixíssimo, uma corrente, até chegar no final. No final, repete o mesmo padrão de costura da parte de baixo do fundo, da mesma forma que a gente fez do outro lado. Pronto, gente, ó, a costura finalizada de um lado e do outro, ó, fiz o acabamento do outro lado também. Foi a mesma forma de costura que a gente fez de um lado, a gente faz do outro também.
E aí a gente finaliza a nossa peça. Agora a gente pega o restante do fio e a gente vai trabalhar nessa borda, fazendo ponto baixíssimo. Então eu vou circular toda essa abertura da peça, fazendo pontos baixíssimos. Então passa a agulha no primeiro ponto, puxa uma laçada, faz essa corrente. No ponto seguinte, vai fazendo ponto baixíssimo, sempre passando a agulha pelo meio do ponto de base e vai seguindo esse padrão até a gente circular toda essa borda. Chegando no final dessa carreira, a gente não vai fazer o fechamento da carreira. A gente já passa a agulha no ponto seguinte e continua fazendo ponto baixíssimo. Essa é a segunda carreira que eu vou começar agora e eu vou fazer um total de 6 carreiras seguindo esse padrão. Chegando no final da carreira, a gente não faz o fechamento, já dá início à carreira seguinte. Eu vou fazer um total de 6 carreiras. Pronto, finalizei as 6 carreiras, vai ficar assim. Esse é o acabamento final da nossa peça. Então, nesse final, a gente corta o fio e a gente vai simular uma correntinha nesse final para fazer o acabamento. Então, corta esse fio, puxa a ponta desse fio, pega a agulha, vai lá no último ponto, ó. Passa a agulha, puxa esse fio e aí a gente aí faz uma correntinha final. Depois a gente vai escondendo a ponta desse fio por dentro da peça e depois a gente corta e queima. Pronto, agora a gente vai trabalhar nessa alça, então é a alça de acrílico. A gente pega o restante do fio, pega a agulha, ó, passa a agulha pelo meio da alça, puxa uma laçada, e aí a gente vai preencher toda essa alça, fazendo pontos baixos. Então, prende o fio dessa forma que eu tô mostrando para vocês e vai preenchendo toda essa alça. Se o fio ficar torto, é só ir alinhando, ó, dessa forma que eu tô mostrando. E aí a gente vai fazendo pontos baixos, preenchendo toda a borda da alça. Essa é a parte um pouco chatinha de fazer, que a alça ela é grossa, mas dá certo, no final dá certo, é só ir fazendo com calma. Então preenche toda essa alça e no final a gente vai costurar essa alça na bolsa. E a ponta do fio inicial, ela vai ficando por baixo desses pontos, tá? Conforme vocês podem ver, eu tô puxando ali o fio, então ele vai ficar escondido por baixo desses pontos. Pronto, gente, preenchi toda essa alça, conforme vocês podem ver. A quantidade de pontos é a quantidade necessária que dê para cobrir toda essa parte. E aí eu não vou fazer o acabamento, eu vou usar esse fio para fazer a costura. Então eu puxo essa última laçada, passo a alça, ó, por dentro dessa última laçada e puxo. Agora eu pego a fita métrica e vou separar 70 centímetros de fio que eu vou usar para fazer a costura dessa alça na bolsa. Então, aí vai sobrar ainda um pouco de fio, tá? Eu separo 70 centímetros, porque eu prefiro que sobre do que falte. Feito isso, agora a gente pega a alça, coloca na bolsa, ó, alinha bem no meio, onde vai fazer a costura. Aí pega a agulha de tapeceiro, passa no fio e a gente começa a fazer a costura. Então, essa costura ela vai ser feita nessa parte onde a gente trabalhou com pontos baixíssimos, onde a gente fez as 6 carreiras de pontos baixíssimos. E aí a gente vai passando a agulha de um lado para o outro, pegando as alcinhas, ó, da base da alça. Então passa a agulha e vai costurando, passando a agulha de um lado para o outro, prendendo bem essa alça.
Finalizada a costura, a gente agora vai fazer o acabamento pela parte de dentro da peça, a gente vai escondendo esse fio por dentro dos pontos, depois corta e queima a ponta. E aí repete esse mesmo passo a passo para fazer a segunda alça. Então a gente preenche a alça com ponto baixo, depois faz essa mesma costura, é só repetir o mesmo passo a passo. E para finalizar, a gente vai fazer a costura do botão, então pega o fio de nylon, agulha de costura, o fio de nylon é o 0,30, então a gente coloca o botão, posiciona ele bem no meio da alça, e aí a gente vai fazendo a costura. E pronto, depois de finalizar a costura dos 2 botões, esse vai ser o resultado final. E se você quiser colocar um forro nessa bolsa também vai dar super certo. É só você cortar o tecido seguindo o mesmo padrão da bolsa e, por último, costura ele dentro da peça. Assiste a aula da bolsa Carme, onde eu ensinei a técnica que eu uso para fazer o forro. Então lá você vai ter mais ou menos uma ideia de como fazer o forro para essa bolsa também. E aí tem esse tassel que você pode colocar para decorar a peça. Também tem aula aqui no canal, eu vou deixar o link aqui embaixo do passo a passo para você fazer esse tassel. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like, também compartilha esse vídeo, que essa é a melhor forma de você contribuir aqui com o meu trabalho e me motivar a trazer muito mais novidades aqui para vocês. Então é isso, gente. Nós nos vemos na próxima videoaula e tchau, tchau.